Transformação das impressões, parte 2, continuação. Mediante a compreensão do trabalho, vocês podem aceitar a vida como um trabalho realmente. Então estarão em um estado constante de lembrança de si mesmo. Este estado de conscientização em si mesmo levará vocês ao terrível realismo da transformação das impressões. As próprias impressões, normalmente ou supranormalmente, melhor dizendo, os levariam a uma vida melhor no que vocês naturalmente respeitam. Já a vida não obrará mais sobre vocês como fazia antes. Começarão a pensar e a compreender de uma maneira nova. E esta é, naturalmente, o começo de sua própria transformação. Mas enquanto vocês sigam pensando da mesma maneira, é claro que não haverá nenhuma mudança interior. Transformar as impressões da vida é transformar-nos a nós mesmos. Esta forma inteiramente nova de pensar pode ser efetuada. Compreenderão vocês de forma natural reagir continuamente. Todas essas reações formam nossa vida pessoal. Mudar a vida de alguém não é mudar realmente nossas próprias reações, mas a vida exterior nos chega como meras impressões que nos obrigam a reagir. A vida consiste principalmente em uma série sucessiva de reações negativas que se dão como respostas incessantes às impressões que chegam à mente. Logo, nossa tarefa consiste em transformar as impressões da vida de modo que não provoquem este tipo de resposta. Mas para obtê-lo é necessário estarmos nos auto-observando de instante em instante, de momento em momento. É urgente, pois, estar estudando nossas próprias impressões. Não se pode deixar que as impressões cheguem de um modo subjetivo, mecânico. Se o fizermos, equivale a começar a vida, a começar a viver, e buscar necessariamente estar mais consciente. O indivíduo pode dar o luxo de que as impressões cheguem mecanicamente, mas se não cometer semelhante erro, se transformar as impressões, então começa a viver conscientemente. Por isso se diz que é o primeiro choque consciente. Tal primeiro choque consciente consiste em transformar as impressões que chegam à mente no momento de sua entrada. Sempre se pode trabalhar no resultado das mesmas. Claro, esta que caducam sem efeito mecânico, que sempre estão desastrosas no interior de nossa psique. Uma vibração definida no trabalho, uma valorização do ensinamento, significa este trabalho esotérico gnóstico deve ser levado até o ponto onde entram as impressões e são distribuídas mecanicamente em lugares equivocados pela personalidade, para evocar as antigas reações. Vou tratar de simplificar isso. Por exemplo, se arrojarmos uma pedra a um lago cristalino, produzem-se nele impressões, e as respostas a estas impressões dadas pela pedra se manifestam em ondas que vão do centro à periferia. Não é verdade? Bom, agora este exemplo. A mente, imaginemo-la como um momento como um lago. De repente aparece a imagem de uma pessoa. Essa imagem é como a pedra de nosso exemplo que chega ao lago da mente. Então a mente reage em forma de impressões, não é verdade? Digo em forma de reações. As impressões são as que produzem a imagem que chega à mente. As reações são as respostas a tais impressões. Se vocês atirarem uma bola contra um muro, o muro recebe a impressão. Logo vem a reação que consiste na volta da bola a quem a mandou. Bom, pode ser que não chegue diretamente, mas de qualquer forma a bola ricocheteia e isso é reação. O mundo, pois, está formado por impressões. Por exemplo, chega-nos a imagem de uma mesa à mente através dos sentidos. Não podemos dizer que chegou à mesa ou que a mesa foi colocada em nosso cérebro. Isso seria absurdo. Mas sim está colocada a imagem da mesa. Então nossa mente reage imediatamente dizendo: esta é uma mesa, que é de madeira ou de metal, etc. Bem, agora há impressões que não são agradáveis, por exemplo, as palavras de um insultador. Não? Poderíamos transformar essas palavras do insultador. As palavras são como são. Então o que poderíamos fazer? Transformar as impressões que tais palavras nos produzem. Sim, isso é possível. O ensinamento gnóstico nos ensina a cristalizar a segunda força do Cristo. E nós, mediante um postulado que diz: há que receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes. Eis aí o modo de transformar as impressões que produzem em nós as palavras de um insultador. Este postulado nos levará naturalmente até a cristalização da segunda força, o Cristo em nós. Fazer com que o Cristo tome forma em nós. É um postulado sublime, esotérico, em 100%.
Se do mundo físico não conhecemos senão as impressões, então propriamente o mundo físico não é tão externo como acreditam as pessoas. Com justa razão, disse Immanuel Kant, o exterior é o interior. Assim, se o interior for o que conta, devemos transformar o interior. As impressões são interiores. Assim, todos os objetos e coisas, tudo o que vemos existe em nosso interior na forma de impressões que vibram incessantemente dentro de nossa psique. O resultado mecânico de tais impressões foram todos esses elementos desumanos que levamos dentro e que normalmente os chamamos eus, e que em seu conjunto constituem o si mesmo. Suponhamos, por exemplo, que um indivíduo veja uma mulher provocante e que não transforme suas impressões. O resultado será que as mesmas, de tipo naturalmente luxurioso, produzem nele o desejo de possuí-la. Tal desejo deve ser o resultado do tipo mecânico da impressão recebida e se cristaliza, tomando forma em nossa psique. Converte-se em um agregado a mais, ou seja, em um elemento desumano que em sua totalidade constitui o ego. Vamos seguir refletindo. Em nós existe ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula. Ira, por quê? Porque muitas impressões chegaram ao nosso interior e nunca as transformamos. O resultado mecânico de tais impressões de ira formam os eus que existem e vivem em nossa psique e que constantemente nos fazem sentir valentia. Cobiça. Indubitavelmente, muitas coisas em nós despertam cobiça. O dinheiro, as joias, as coisas materiais de toda a classe, etc. Essas coisas, esses objetos chegaram a nós na forma de impressões, entre outra coisa diferente, em uma atração pela beleza ou alegria, etc. Tais impressões, não transformadas, naturalmente se convertem em eus de cobiça. Luxúria. Já disse que distintas formas de luxúria chegaram a nós na forma de impressões, ou seja, surgiram no interior de nossa mente, imagens do tipo erótico, cuja reação foi a luxúria. Como nós não transformamos essas ondas luxuriosas, essas impressões, esse sentir luxurioso, esse erotismo insalubre, naturalmente que o resultado não se fez esperar. Foi completamente mecânico. Nasceram novos eus no interior de nossa psique, eus morbosos. Ninguém poderia dizer que está vendo uma árvore em si mesmo, está vendo a imagem da árvore, mas não a árvore. A coisa em si, como dizia Immanuel Kant, ninguém a vê, vê-se a imagem da coisa. Ou seja, surge em nós a impressão sobre uma árvore, sobre uma coisa, e estas são internas. O resultado mecânico não se deixa esperar. É o nascimento de novos eus que devem escravizar ainda mais nossa consciência, que devem intensificar o sonho que vivemos. Quando nós compreendemos realmente que tudo o que existe dentro de nós mesmos com relação ao mundo físico não são mais que impressões, compreendemos também a necessidade de transformar essas impressões, e ao fazê-lo produz-se a transformação de nós mesmos. Não há coisa que mais doa que a calúnia ou as palavras de um insultador. Se nós somos capazes de transformar as impressões que produzem a nós tais palavras, essas ficarão sem valor algum. Ou seja, ficam como um cheque sem fundo. Certamente as palavras de um insultador não têm mais valor que o que lhes dá o insultado. Assim, se o insultado não lhes dá valor, repito, fica como um cheque sem fundo. Quando nós compreendemos isto, transformamos então as impressões de tais palavras, por exemplo, em algo distinto, em amor, em compreensão para o insultador. Isto naturalmente significa transformação. Assim precisamos estar transformando incessantemente as impressões, não só as presentes, mas também as passadas. Dentro de nós existem muitas impressões que cometemos o erro de não as ver transformado no passado. Muitos resultados mecânicos das mesmas são os tais eus que devemos desintegrar a fim de que a consciência fique livre e desperta. As coisas, as pessoas dentro de vocês, dentro de suas mentes, se forem transformadas, essas impressões transformam a vida de vocês. Caso haja, por exemplo, uma pessoa orgulhosa de sua posição social, de seu dinheiro, por exemplo, se a pessoa refletir que sua posição social é uma questão meramente mental, que são uma série de impressões que chegaram à sua mente, impressões sobre seu estado social, quando pensa assim, verifica que tal estado não é mais que uma questão mental, ou quando analisa a questão de seu valor, vem a perceber que sua posição existe em sua mente na forma de impressões. Essa impressão que produz o dinheiro e a posição social não é mais que as impressões internas da mente. Com o simples fato de compreender que são apenas impressões da mente, fazendo as transformações das mesmas, então o orgulho por si mesmo decai. Desaba-se, nasce
de forma natural dentro de nós a humildade. Transformação das impressões, parte 2.